queria que o senhor explicasse para a gente sobre a questão do infarto, qual a relação que isso tem na saúde do ser humano. Bom, o infarto do miocárdio, que é o infarto do coração, ele é um evento que pode ser variado em sua intensidade, desde um infarto pequeno ou leve até um infarto importante, que se chama de infarto grande ou até fatal, né? O infarto está entre as maiores causas de mortalidade no mundo. Nós temos aqui no Brasil mortes por conta de problemas cardiovasculares que incluiriam infarto e o AVC, que é o derrame, aproximadamente 300 mil mortes por ano, com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. De forma que o infarto, ele para a saúde da pessoa sempre é deletério, seja um infarto pequeno ou grande. Muitas vezes esse infarto, o processo que levou ao infarto começou nos cuidados básicos com a saúde, né? Então, para a pessoa poder fazer uma prevenção, ela teria que atuar primeiro nos principais fatores de risco, que são aqueles que vocês da mídia sempre colaboram conosco, né, na divulgação desses fatores. Quais sejam? Obesidade é um fator importante, falta de atividade física, o sedentarismo, o estresse é um fator de risco importante, o problema dos níveis elevados de colesterol, de triglicérides, a diabetes também é um fator, o tabagismo, a pessoa que tem problemas de outras ordens, problemas de coagulação, enfim, tem uma série de fatores que colaboram com o infarto. E o infarto acaba sendo, então, uma doença gravíssima quando ele pega uma área maior. Se nós temos no coração da gente uma oxigenação que é dada pelo próprio sangue. O sangue leva o oxigênio que o próprio músculo cardíaco precisa. O coração bombeia para o corpo todo, né? Todo o corpo precisa do sangue oxigenado. Mas o coração precisa até mais, porque ele é que está movimentando o tempo todo. Então, quando você está dormindo, todos os músculos estão praticamente parados, mas o coração está trabalhando. Então, mais do que os outros, ele precisa de uma oxigenação adequada. Então, o que acontece? Quando o sangue sai do coração pela artéria aorta, que é a maior artéria do organismo, ele já faz um desvio para pequenas artérias que são chamadas de coronárias, que vão irrigar o próprio coração. Essa artéria coronária, para o nosso telespectador poder entender, ela pode ter um diâmetro, às vezes, de um canudinho de refrigerante. Ali passa o sangue uma vez, duas vezes, 3 vezes, 80 vezes em média em 1 minuto, né? Em 1 hora são 4.800 vezes e essa conta vai longe. Então, num ano, mais ou menos 42 milhões de vezes. Se esse sangue está limpinho, se a pessoa não tem nicotina no sangue, se a pessoa não tem uma tendência familiar, a artéria permanece aberta. Agora, depois de anos agredindo o corpo, pode ser que formem placas de arteriosclerose dentro dessa artéria. Essa placa ela pode ser quase que obstrutiva, ela pode obstruir essa artéria. Se por acaso houver a formação de um coágulo, aí vai fechar a artéria, um coágulo de 1 milímetrozinho. Quando fecha, o sangue não passa. O sangue não passando, o músculo que está aqui embaixo, que teria que receber, ele começa a entrar em necrose. Essa necrose é que é o infarto. De forma que se tiver pego uma artéria pequena, vai ser um infarto pequeno. Mas se pegar uma artéria mais calibrosa, aqui no começo, que irrigaria lá embaixo, o infarto vai ser maior. E se esse infarto for grande o suficiente para perder a força muscular ou para afetar a área do batimento, a parte elétrica, pode dar uma parada cardíaca, que o pessoal chama de infarto fulminante. Aí é aquele infarto que dá e a pessoa geralmente vai a óbito. Certo, doutor. Antes da entrevista, o senhor falou que existem pessoas que o senhor conhece, que o senhor atende, que a pressão da pessoa está normal e ela está tendo um infarto. Como que isso é possível? A pessoa acha que está bem de saúde. Minha pressão está 12/8, normal, e ela está tendo um infarto. Como que o senhor explica isso? Veja bem, não há uma obrigatoriedade na ligação entre infarto e pressão alta. Uma pessoa pode ter um quadro de hipertensão arterial, ter uma crise hipertensiva, uma pressão altíssima e a coronária dela está preservada.
Esse mecanismo que eu expliquei previamente da obstrução, ela não precisa ter uma ligação direta com a pressão arterial. Às vezes uma pessoa tem uma obstrução, está infartando e a pressão dela está ótima, está 12/8, está 11/7, mas ela está tendo um infarto ali, está passando mal, está no pronto-socorro, o médico vai medir, a pressão está boa. É importante que qualquer pessoa, e isso vale como dica para o telespectador, que quando num quadro de dor torácica, uma dor forte, que esteja incomodando, diferente do que ele está habituado, diferente de uma dor muscular, ou pelo menos que ele julgue diferente, que ele fique atento, porque causas de dores torácicas existem várias. Você pode ter um problema ortopédico, problema muscular, problema num tendão, um pinçamento na raiz da coluna que pode chegar aqui e dar dor. Você pode ter problemas até de outras ordens, problemas gástricos, uma esofagite de refluxo, uma disfunção péptica importante, distensão de alças de gases que pressionam e dão dor. Até o povo fala, isso é gás. Às vezes é mesmo. E o cara acha que está infartando ali, a pessoa tem aquela sensação. Muitas vezes um problema pulmonar da dor torácica, de forma que foi feito um estudo que mais ou menos 50% dos quadros de dor torácica que chegam nos setores de emergência dos hospitais mundo afora, 50% desses casos não tem uma correlação direta com problema cardíaco. O problema é que os outros 50% podem ter, e aí é que vem a dificuldade do médico fazer o diagnóstico. Como é que eu vou dizer? A situação de sensibilidade é tão individual que pode ter uma pessoa infartando sem dor. Assim como uma pessoa às vezes machuca o dedo, prende o dedo na porta, quase que chora de dor, o outro fala, não é nada, põe na água e melhora. Mas é que a individualidade existe na sensação da dor. Você pode ter, por exemplo, quadros de pessoas diabéticas, cujo diabetes muda a capacidade sensorial, que a pessoa pode estar infartando sem dor. É muito comum, às vezes, um diabético infartar sem dor. Ele não sabe nem que está infartando, está com meio mal-estar, está suando frio, às vezes o médico fala, não, coitado, deve ser uma hipoglicemia, ele é diabético, mas engana, às vezes ele está infartando. Mesmo sem ser diabético, a pessoa pode ter, às vezes, desconfortos inespecíficos. Está tendo um enjoo, mal-estar, está achando que é só gástrico e está infartando. Então fica difícil, às vezes, para a população saber, para o próprio médico. É claro que o médico no hospital, no setor de emergência, ele vai pedir exames que provavelmente vão confirmar. Agora, a pessoa em casa começou a passar mal, subitamente. O clássico seria o quê? Uma dor torácica inespecífica, que não é muito localizada, geralmente, que irradia, às vezes, para membro superior esquerdo, pode irradiar para pescoço, para mandíbula. Esse é o clássico. Começar a ter uma dor forte dessa, inexplicável, a recomendação é que procure um serviço de urgência. Chegando lá, o médico vai poder fazer o levantamento, fazer um eletro, fazer um exame de enzimas para ver se está infartando. Pode ser que a pessoa vá, não dê nada, não é nada, tal, vai para casa. Pô, perdi tempo, fiquei igual bobo, né? No pronto-socorro, aquela lotação, mas é melhor do que ficar em casa com risco de ter um infarto, que pode até levar a óbito, né? Com certeza, doutor. E a pergunta que não pode faltar: dicas básicas para cuidar do coração, ter uma vida saudável, o que o senhor recomenda para os nossos telespectadores? Bom, primeiramente, isso são normas da Sociedade Brasileira e da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. A gente tem que sempre procurar ter uma qualidade emocional. Isso já começa por aí. A pessoa estando feliz, e não é fácil, porque, né, tribulações do dia a dia, mas a pessoa estando bem. Hoje, a medicina entende que a pessoa tem que estar bem fisicamente, emocionalmente e até espiritualmente. A fé da pessoa também é importante. O bem-estar, a harmonia em casa é importante. A pessoa poder, certos aborrecimentos, tentar fazer, entrar aqui, sair aqui, né? Não estar sempre de mal com a vida. Certas probleminhas do dia a dia, tocar de boa, como dizem, né? Isso é importante para o ponto de vista do estresse. Agora, tem as outras recomendações que são as habituais, que são muito importantes. Desenvolver uma atividade física regular. Poxa, mas eu não tenho academia, eu não gosto de academia. Então vai fazer uma caminhadinha, com um tênis confortável no pé, sem ser o horário de sol muito quente, meia horinha, 40 minutos por dia. Está ótimo, já vai ajudar. Vai fazer uma alimentação mais saudável,
O sal é perigosíssimo para a saúde. O sal hoje é um inimigo declarado. Você não encontra um estudo internacional que fale o contrário. Não, o sal foi bom. Não, o sal sempre está prejudicando a parte cardiovascular, lesa o glomérulo renal. Então, quanto menos sal, os outros temperos estão liberados à vontade. Do ponto de vista cardíaco, não há empecilho. Porque pôr uma cebola, limão, vinagre, orégano, cominho, até pimenta, né? Pô, o sal é que é o grande problema, né? Então dá para disfarçar um pouquinho o sabor com outros temperos. A questão da pessoa que está obesa demais, tem que perder peso, ou a obesidade sobrecarrega o coração. Você imagina um coração que foi projetado inicialmente para bombear um volume sanguíneo para uma massa corpórea de 80 quilos, e o camarada está com 115 quilos. Está bombeando para 25, para 30 quilos a mais do que aquele, não tem obrigação nenhuma de fazer, então vai forçando o sistema todo. Outra coisa importante, a pessoa que tem níveis elevados de colesterol, faz o exame de vez em quando, dá uma olhadinha. O cigarro, acho que não preciso nem falar, eu tenho certeza que o telespectador sabe que faz mal, né? Isso danadinho, não é fácil da pessoa largar, mas tem que ter aquela força de vontade. Abandonar o cigarro prejudica muito, a nicotina faz com que a artéria contraia. O outro item que é muito importante, bebida alcoólica em excesso. A imprensa tem ajudado nós, que somos da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a difundir essas orientações. E a gente então pede para o telespectador ficar atento e usar de sua força de vontade para pôr em prática, porque dá diferença. O único fator que ainda é considerado não modificável é o histórico de família, né? A pessoa que tem na família tendência, pai, mãe, tios, os ascendentes diretos, né? Avós com problemas cardiovasculares importantes, esse tem mais chance de ter, mas a medicina ainda não consegue mudar isso. Então, isso vai depender com que essa pessoa fique um pouco mais atenta do que os outros. Agora, no mais, dá para a pessoa com força de vontade mexer. Tá joia, doutor Cobas. Obrigada pelas suas informações.